A verdade é que não basta investir o seu dinheiro, você precisa saber investir ele da melhor forma e acima da média. John Bogle, nesse livro aqui, O Investidor de Bom Senso, que por sinal é um dos melhores livros que eu já li, um dos melhores livros de finanças já escritos na história, ele foi escrito por John Bogle, que é um excelente investidor no qual você deve se inspirar bastante, né? E nesse livro aqui ele fez um estudo mostrando 355 fundos multimercados durante 46 anos, desde 1970 até 2016. E o que aconteceu com esses 355 fundos multimercados? Após os 46 anos, apenas 2 fundos superaram o mercado em 2%, né? 8 fundos foram vencedores marginais e 35 fundos foram equivalentes ao mercado, sem contar aqueles que perderam para o mercado, que foram 18, perdedores sólidos, que foram 11, e não sobreviveram 281 fundos não sobreviveram em 46 anos. Ou seja, quando a gente está falando de fundos multimercados, a gente está falando de pessoas, gestores que estudaram a vida inteira, que dominam o mercado financeiro e que estão ali estudando o mercado, respirando o mercado todo santo dia. Se esses caras, que são donos do fundo, gestores do fundo, administradores do fundo, que não conseguiram superar o mercado, imagina você, que é um cara que trabalha, tem a sua vida normal e quer investir. Por isso eu trouxe aqui 7 passos para você se tornar um investidor acima da média e conseguir superar o mercado de uma forma esplêndida, tá? Então, bora pro vídeo. Sem mais enrolações, vamos para o passo número 1. O passo 1 é pensar fora da caixa. Por que eu tô te falando isso? Porque pensar fora da caixa vem do inglês Second Level Thinking. E o que é esse conceito Second Level Thinking que é americano e foi trazido aqui para o Brasil? É o conceito simplesmente de você pensar fora da manada, você pensar fora da média, porque o pensamento comum, o senso comum, ele normalmente costuma estar errado, mas não só tá errado, como você não vai ser fora da média se você seguir a média. É um pensamento mais racional possível, não tem como você superar a média, ter resultados acima da média, sendo a média, se você for tomar o mesmo caminho que a média. Então o conceito de Second Level Thinking, o conceito de pensar fora da caixa, nada mais é do que você ir longe da manada, você não seguir a manada de pessoas que seria a média do mercado. Então, para exemplificar isso, deixa eu te contar uma breve história. Lá nos anos 2000, estava tendo o auge da bolha das .com, onde todas as empresas ali de tecnologia novas no mercado estavam entrando no mercado fazendo IPO e o mercado estava extremamente aquecido. O que aconteceu? Que todo mundo estava ganhando dinheiro naquele período, naqueles anos 2000 ali no auge da bolha, todo mundo estava ganhando dinheiro, todo mundo estava na bolsa de valores. Então parecia uma coisa de filme, pique Lobo de Wall Street mesmo, sabe? Todo mundo estava ganhando dinheiro, ninguém errava, qualquer ação que você comprava naquela época subia, principalmente as ações de tecnologia que estavam estourando. E o mais curioso de tudo isso é que Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele estava de fora das bolhas das .com. Ou seja, ele já sabia que estava tendo alguma coisa errada, ele sabia que o mercado ia fazer um movimento reverso, ia quebrar toda essa alta que as empresas de tecnologia tiveram. Então o que ele fez? Ele não comprou nada, ele não montou posição, ele apenas ficou sentado na cadeira dele, olhando, assistindo o mercado. Ele não fez absolutamente nada. E o que aconteceu durante esse período? A média, a manada que estava comprando as ações, que estavam ganhando dinheiro, mas que já iam perder 90% do patrimônio, ficaram zombando Warren Buffett. Coisas do tipo, ele ficou velho, perdeu a mão, ficou doente, o velho, ele tá muito velho, ele já não tá conseguindo tomar decisões boas, porque ele já era um investidor renomado, mas depois disso ele acabou sendo zoado aí durante 1-2 anos no auge da bolha das .com. E o que aconteceu depois, meu querido, você já deve saber, foi que a bolha estourou. E quem ganhou dinheiro com isso? Warren Buffett, o cara que ficou sentado simplesmente assistindo o mercado enquanto todo mundo estava zombando dele. Ele foi um cara que pensou fora da caixa, ele usou o Second Level Thinking ao seu favor. Ele viu que a média estava errada, ele viu que as ações estavam num preço absurdo, ele pensou de forma diferente e não só pensou como estava convicto da sua decisão, ele acertou. Então, quando o mercado recuou ali 80%, 90%, inclusive teve muitas empresas techs que faliram, ele acabou comprando essas ações do tipo Apple, ações do tipo Microsoft, por barganhas absurdas, ou seja, por preços absurdos, porque naquela época as ações estavam subindo pra caramba, caíram, e ele comprou essas ações com muito desconto e lá na frente ele acabou ganhando muito mais dinheiro do que as pessoas que estavam na bolha. Esse é o conceito do Second Level Thinking, simplesmente pensar fora da média, ter um pensamento aí, vamos dizer que de segundo nível, como diz o inglês. Vamos lá pro segundo passo? O segundo passo é você ter um domínio emocional. E muitas vezes você é tentado a agir pela emoção quando se trata do seu dinheiro, e por isso você acaba tomando decisões enviesadas
e perdendo muita grana. Por isso, treine o seu emocional e tome cuidado com alguns vieses que vão te fazer tomar decisões muito enviesadas, aquele dinheiro que você suou para conseguir e aí você vai investir e acaba tomando decisões extremamente enviesadas e acaba perdendo muito dinheiro lá na frente. Vou te contar um caso meu que aconteceu comigo no qual eu perdi dinheiro para te exemplificar o que você não deve fazer. Lá na pandemia, no auge de 2020, quando as ações estavam caindo pra caramba, caindo 40, 50, 70%, um novo vírus estava vindo por aí, a gente não sabia o que ia acontecer, eu decidi tomar uma decisão e comprei Via Varejo. O que acontece? Via Varejo é uma empresa de varejo aí, né, obviamente, que é dona das Casas Bahia, do Ponto Frio e tudo mais. E aí, ela é uma empresa boa, só que naquele período ela estava passando por algumas complicações de governança, talvez alguns casos ali de corrupção, não sei exatamente, mas o que aconteceu foi que eu comprei Via Varejo. E o que aconteceu depois disso? Ela começou a subir pra caramba, teve um dia que ela subiu 20%, no dia seguinte ela também subiu 20% e assim ela continuou subindo. Só que o que eu fiz de errado? Eu tava ganhando dinheiro. Só que o problema é que eu comecei a tomar decisões muito enviesadas. Então todo o dinheiro que eu ganhava naquela época eu ia lá e colocava em Via Varejo. O pior de tudo era eu só ficar vendo notícias boas de Via Varejo. Então eu ia lá todo dia pesquisava uma notícia da Via Varejo e eu ignorava 100% das notícias ruins da empresa, todos os balanços que vinham com um resultado ruim. Teve um dia que eu fiquei atualizando a página ali para saber o resultado da empresa e todas as notícias ruins eu ia simplesmente ignorando e focando só nas notícias boas. Então eu passava a ter um viés da confirmação ali na minha ação. O que aconteceu? Ela subiu 300%, ganhei muito dinheiro, comecei a investir mais nela ali, só que depois, por causa da minha rejeição dessas notícias ruins, eu passei a perder a mão, e eu tava certo durante aquele período, só que a empresa começou a ter alguns problemas, e não só problemas, como o mercado começou a mudar, e ela despencou aí de volta 80%. Acabou que eu anulei todo o meu ganho ali, e acabou que eu fiquei no 0 a 0, não perdi nem ganhei, por causa de uma decisão enviesada. Ou seja, um bom investidor não é aquele que é 100% racional, mas é um cara que consegue tomar decisões boas, falando do seu controle mental, dominando todos os seus vieses. Passo 3 é a constância. Mais importante do que o seu time no mercado, o que é o time? É o momento de você entrar, o momento de você comprar. Muitas pessoas ficam se atentando, qual é o momento que eu entro, qual é o momento que eu não entro, esse momento bom para entrar. Mais importante do que o seu time é a sua constância. Então não tente ficar acertando o momento. Muitas pessoas, principalmente no meu Instagram, me mandam na caixinha, me mandam no minha DM, qual que é o melhor momento para comprar? Esse momento que a gente tá agora, vale a pena comprar? Daqui eu vou esperar 2 semanas, será que vale a pena? Eu vou comprar agora, amanhã, vou comprar ontem. Então, cara, não adianta, isso não funciona, tá? Você fica tentando acertar o timing da ação ali, tá? Tem um estudo realizado pela Baster, né, que mostrou quanto que você teria se você perdesse os 5 melhores dias do mercado, os 10 melhores dias do mercado, os 30 melhores dias e os 50 melhores dias do mercado. Bom, tá aparecendo na sua tela, o investimento inicial era de $10 mil e ele ficou de 1980 até 2020, ou seja, 40 anos aí rendendo, tá? Se você deixou esse dinheiro rendendo todos os dias, ou seja, você deixou ele lá parado, rendendo todos os dias, ele rendeu $697 mil, cara, um excelente rendimento de 10 mil para $697 mil. Só que se você perdeu, ou seja, por algum motivo você perdeu os 5 melhores dias no mercado, você já teria perdido 20%. Você teria perdido $265 mil apenas por ter ficado de fora dos 5 melhores dias do mercado. A mesma coisa aconteceria com 5 dias, 10 dias, 30 dias e 50 dias, você teria perdido $648 mil apenas por ter ficado fora dos 50 melhores dias do mercado. Então esse é o resultado de você tentar ficando acertar o melhor período, o melhor momento para você entrar num investimento, numa ação. Cara, se você tiver ali posicionado todos os dias no mercado, você pode ver que você vai ter o melhor resultado. E quanto mais aumentam os seus movimentos, mais os seus retornos diminuem. E como já dizia Ray Dalio, quem tenta prever o mercado com uma bola de cristal acaba fadado a comer cacos de vidro. Então não importa a sua estratégia, seja lá qual for ela, o melhor é você estar posicionado todos os dias do mercado. E aí já emendamos o passo número 4. Passo número 4 é você ter um bom método de investimento. Uma vez eu estava numa palestra do Joel J, e ele acabou dizendo uma coisa que me tocou bastante. Ele falou: os fundamentos são eternos, mas as táticas são provisórias. E o que quer dizer isso? Como que você pode aplicar isso no mundo, no mercado financeiro? Muitas vezes você pula de galho em galho de estratégias que você vê no Instagram, no YouTube, de day trade, de value investing, de buy and hold, do método Scalebut. Você acaba vendo muitos métodos e você acaba pulando de galho em galho, você não sabe qual é o melhor método para você. Então isso é tática. As táticas, elas são provisórias, elas mudam. Então o mercado muda, as táticas mudam, mas os fundamentos, eles são eternos. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você hoje arrumar um método de investimento no qual você se fundamente, se baseie e que você tenha ali uma base para você poder tomar todas as suas decisões. Então tenho esse caso aqui, ele concorda com o método, faz parte do método, o que o método manda eu fazer? Então você ter um método
método nos seus investimentos é extremamente importante para você ter um sucesso também. E é isso que eu vim te apresentar aqui. Então vou te apresentar agora 3 métodos de investimento super famosos no qual você tem que aprender, e aí você pode escolher um deles para você se basear daqui para frente. O primeiro é o Value Investing, né? Ele foi criado ali por Benjamin Graham, foi o mentor do Warren Buffett. Basicamente consiste em você escolher empresas abaixo do seu valor intrínseco. Então o valor intrínseco seria basicamente o que ela vale realmente. Por exemplo, eu sei que esse livro aqui, eu tenho certeza, eu fiz uma análise, eu fiz um fluxo de caixa desse livro e eu tenho certeza que esse livro aqui vale R$20. Eu vou lá na Amazon pesquisar sobre ele e ele está sendo vendido por R$15. Ou seja, eu sei que ele é 20, mas ele está sendo vendido por 15. Vou comprar de acordo com o meu método. Eu descobri o valor intrínseco do livro, que é R$20, e ele está sendo vendido por 15, por exemplo. Nas ações é a mesma coisa. Eu sei, eu fiz uma conta, fiz um fluxo de caixa da ação, descobri que o preço justo da ação é R$60 e a ação está sendo cotada por 30. Ou seja, eu sei que ela está tendo um desconto muito grande em relação ao valor intrínseco dela, pelo qual eu fiz o estudo e descobri. Esse é o Value Investing. Depois a gente tem o Buy and Hold, que é muito usado ali pelo próprio Benjamin Graham ou pelo próprio Warren Buffett, né? Que é basicamente você comprar empresas, excelentes empresas, para o longo prazo. Nesse método aqui você não fica olhando muito para o preço, você não se apega tanto para o preço, tá? Então você acaba comprando empresas ali excelentes, que têm fundamentos, que têm bons produtos, que é bem posicionado no mercado hoje, mas você vai manter ela para os próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Depois a gente tem o terceiro método, que é o método Scuttlebug. Esse aqui pouca gente conhece. Ele foi criado por Philip Fisher, que também, por acaso, foi um dos mentores do Warren Buffett. Você vê que o cara tava bem fraquinho de mentores, mas ele consiste em você fazer um estudo de coisas que os balanços financeiros não mostram, coisas que a mídia não consegue mostrar, que seriam os valores da empresa, né? Seriam as culturas, os valores, os princípios. Então, o que ele fazia? Ele ia lá e fazia uma pesquisa com todos os funcionários da empresa, com os clientes, com os ex-clientes, ligava e perguntava a empresa tal, como é que tá a gestão, como é que ele trata os clientes, como é que ele trata os funcionários. Então ele ia fazendo essa pesquisa com os concorrentes, com os clientes, com os ex-clientes, por que os ex-clientes deixaram de comprar da empresa. Então ele ia fazendo pesquisas que os números não mostravam, que o lucro não mostrava. Ele perguntava realmente para as pessoas, ligava, fazia entrevista para ele conseguir tomar decisão embasada além dos números. E por isso esse método ficou conhecido aqui no Brasil como método da fofoca, mas originalmente ele se chama método Scuttlebug, que foi criado por Philip Fisher. Claro que tem muitos outros métodos, mas eu decidi trazer esses aqui para vocês, que são os que eu mais gosto, que eu mais confio e que eu uso no meu dia a dia. Então agora vamos pro passo número 5. Antes da gente ir diretamente pro passo número 5, eu tenho uma oportunidade para você. Bom, eu percebi que muita gente não consegue aprender realmente assistindo aula, assistindo vídeo no YouTube, lendo livros, vendo cursos ruins, cursos que não te ensinam, pesquisando na internet, tem muita dificuldade. Por isso eu decidi criar um treinamento próprio chamado MPA, o curso Minha Primeira Ação, onde tem mais de 25 aulas completas sobre como você pode começar a investir em negócios, ações, que são o investimento mais lucrativo de toda a história, são empresas. Então são mais de 25 aulas ali, com planilhas, com bônus, com bônus de investir no exterior, por exemplo. São mais de 25 aulas por um preço ridículo de R$ 49,90. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser participar, vai nele agora e já entra para você já receber no seu e-mail todo esse material completo e ficar com ele por um ano. Espera lá. Mas vamos voltar aqui, bora pro passo número 5, que é o estudo constante. A pior coisa que existe no mercado como um todo é a arrogância. O que significa arrogância? É basicamente você passar a dizer não para vários conteúdos, para você achar que o que você sabe hoje é suficiente para você tomar as melhores decisões, para você ser o melhor investidor no mercado e passar a ignorar todos os novos conhecimentos. Mas deixa eu te falar, isso vai acabar com você, e não só acabar com você, como vai te deixar pobre, falido, zerado. Então isso vai te quebrar, ou seja, sempre esteja se atualizando, sempre esteja estudando coisas novas, conhecimentos novos, falando com novas pessoas, falando com pessoas que estão dentro do mercado, para você estar cada vez se atualizando e ganhando mais dinheiro, trazendo mais dinheiro, te tornando um investidor melhor. Então você precisa sim ter o hábito de estudar, o hábito de você parar realmente, não ficar com coisas, distrações, fechar notebook, fechar celular, parar com tudo e você realmente sentar e abrir o livro e estudar, fazer resumo, seja lá qual forma que você estude. Não sei se você estuda através de livros, não sei se você estuda através dos meus stories, por exemplo, que são muito completos, inclusive te convido a seguir lá no meu Instagram, @eduinvest, onde você aprende por stories, onde você pode aprender vendo documentários. Então eu não sei qual forma você aprende, ou através de cursos, mas a melhor forma de todas, sem dúvida, é através disso aqui. Então quando você lê livros, acaba viajando no tempo. Então você pode ver, nesse caso aqui, John Bogle. John Bogle foi um dos maiores investidores da história, e cara, ele se foi recentemente, mas, ele escreveu
anos, durante anos isso aqui. Isso aqui não é uma obra que ele escreveu em meses, isso aqui demorou anos, e são anos de experiência que ele precisou passar na vida dele, anos de estudo, anos de dificuldade, anos de aprendizado para ele escrever uma obra inteira dessa aqui para você pegar e você pegar todos os conhecimentos da vida dele em uma semana que você focar e estudar o livro realmente. Por isso você pode aprender com essas obras-primas aqui, chamadas de livro. Pode ver que aqui no estúdio também tem vários que eu leio e estudo constantemente. Warren Buffett diz que lê em torno de 3, 4, 5, 6 horas do dia. É uma coisa absurda, ou seja, todos os investidores leem, todos eles estudam bastante, porque você que é um investidor iniciante, está engatinhando no mercado, não vai ler, vai ser arrogante e vai ignorar esse conhecimento. Estude, não só estude, mas estude constantemente, com constância, que você vai se dar muito bem. Por quê? Porque o conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. Quanto mais você estudar da maneira correta, mais conhecimento você vai ter sobre o mercado, melhores decisões você toma, mais dinheiro você ganha. Passo 6 é o domínio dos indicadores. Você deve saber que em uma boa análise, seja lá ela de fundos imobiliários, seja lá ela de fundos multimercados, ouro, criptomoedas, ações principalmente, você tem uma etapa que você se depara com indicadores talvez até que um pouco complexos. Então te convido a assistir o último vídeo, né, que eu postei sobre como analisar uma empresa. Nele eu comento sobre alguns dos indicadores mais importantes, te convido a assistir ele lá. Mas o que importa é que você vai ter que se deparar com esses indicadores e você vai ter que fazer uma análise bem completa, senão você pode acabar errando e perdendo muito dinheiro, te fazendo perder muito dinheiro. Por isso você precisa falar e ler a linguagem deles, né? Tem até aquele filme lá do livro de Eli, no qual as pessoas não conseguem ler o livro. Então é basicamente isso aqui. Se você não dominar essa linguagem, se você não conseguir ler os indicadores da maneira correta, você perde muito dinheiro, você perde muitas oportunidades dentro do mercado e você acaba tomando decisões não tão legais. Por isso você precisa ter o domínio de todos esses indicadores que você tá aqui, anotei. O ROI, o DV sobre PL, que é a dívida líquida sobre patrimônio líquido, o ROIC, que é o retorno sobre investimento, o PL, que é o preço sobre lucro, a margem bruta, o CAG de lucro, que é o crescimento da empresa de lucro, o preço sobre valor patrimonial e o dividend yield. Esses são os melhores indicadores para você dominar dentro de uma análise. De novo, se você quiser aprender sobre eles, eu comento sobre a maioria desses aqui num vídeo que eu fiz sobre como analisar uma ação. E dominando todos esses indicadores aqui, esses são os principais, óbvio que existem muitos outros, mas se você dominar todos esses aqui, você vai conseguir fazer uma boa análise, você vai conseguir ler o mercado, identificar as oportunidades, excluir as empresas ruins e ficar com as melhores empresas do mercado. E agora vamos para o último passo. Passo 7 é a diversificação. Não adianta dentro do mercado financeiro você ter uma carteira focada em apenas 1, 2, 3, 4 ativos e da maneira errada, diversificando de uma maneira ridícula. Eu recebo gente na DM que tem carteira com 4 ativos, os 4 são bancos. Então você está fazendo uma diversificação totalmente errada. Uma diversificação ideal para sua carteira é que ela tenha de 10 a 12 a 15 ativos. E aí isso vai fazer com que você diminua o risco das empresas, né? O risco da sua carteira em geral. Porque a gente tem dois tipos de risco no mercado. A gente tem o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico ele atinge todo o mercado. Então são, por exemplo, crises, por exemplo, eleições, momentos em que o Covid, por exemplo, momentos que o mundo inteiro está passando de dificuldade. E depois a gente tem o risco não sistêmico, que é o risco que ele atinge uma empresa específica, ou seja, há algum problema naquela empresa, uma corrupção, por exemplo, é algo que atinge apenas unicamente aquela empresa. E claro que não basta você só investir em ações, por exemplo, não basta você investir em um país só. Por isso é preciso diversificar principalmente em setores, classes de ativos e diversificação geográfica. Quando a gente está falando de ativos, a gente está falando de criptomoedas, fundos imobiliários, ações, coisas, ativos completamente descorrelacionados que não tem nada a ver com o outro. Ou seja, o primeiro passo é diversificar nos ativos. O segundo passo é você diversificar em setores. Então, dentre os fundos imobiliários, por exemplo, eu escolhi fundo de tijolo, eu escolhi fundo de papel, e dentre as ações, eu escolhi uma ação de celulose, eu escolhi uma ação de petróleo, eu escolhi uma ação de carne, por exemplo, né, que vende carne, sei lá, JBS. Então, cara, você está diversificando entre os setores, dentro dos ativos. E mais, o último passo é diversificação geográfica, ou seja, você investe aqui no Brasil, você investe nos Estados Unidos, você investe na Europa, você investe na China. Então, em várias moedas, assim, você consegue diversificar o seu patrimônio da melhor maneira possível. Setores, classe de ativos e diversificação geográfica. Lembrando que todos eles precisam estar descorrelacionados e não tem nada a ver com o outro. O dólar pode subir pra caramba, mas isso não exclui o ganho aqui do Brasil, por exemplo. Porém, eles não têm muito a ver, eles são ativos totalmente descorrelacionados. É isso que você tem que buscar na sua diversificação. Chegamos ao final do vídeo, meus queridos. Já deixa o seu like e se inscreve no canal se você gostou de todo esse conteúdo aqui. Deixa o seu comentário também sobre um próximo vídeo, o que você achou. Então, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dos 7 passos para se tornar um investidor acima da média. Muito conteúdo, muita coisa boa por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu!